E hoje nós vamos falar de um bloco que até arrepio na hora que eu escuto, coloco o hino no carro. O hino é tipo um... Traz alegria pra gente, uma felicidade, Dá né? uma Já energizada assim, você já... Então, brilha. Talvez seja a música mais marcante hoje do Carnaval de BH, ó. Não é? Com certeza. Quem veio aqui pra falar com a gente é o Jason, que é um dos fundadores do bloco. E aí, Jason? E aí, pessoal? Fala, obrigado. Jason. Joia? Boa tarde, Bem-vindo. joia. Tem muita gente que me chama de Jazão também, Jazão? né? Então, acho que vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Jazão. Estamos com o Jazão aqui. Conta pra gente um pouco dessa história do bloco que é tão forte hoje em BH, né? Chega sábado ali, tá todo mundo ansioso, tem gente que vira, né? Vira a sexta ali pra chegar no sábado de manhã cedinho pra sair junto com o Brilha, né? Cedo mesmo, né? Cedo. Diga-se de passagem. A gente gosta de falar que é o seguinte... A gente começa o Então Brilha no primeiro raio de luz. Boa. Essa sempre foi a nossa orientação para os foliões. Quando aparecer o primeiro de raio de luz, olhe para o céu porque vai ter alguma estrela brilhando ali. E aí a gente começa a sair. O Então Brilha, cara, ele nasce de um poema. E eu gosto de chamar muita atenção disso porque a gente gosta muito de poesia. Eu sou professor de literatura. Então, assim, poesia para mim é uma coisa muito importante. Você alimenta, né? Alimenta a alma, né? E a gente pega um trechinho de uma poesia longuíssima, assim, de um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky. E a gente pega o trecho final desse poema e é dali que vem a grande inspiração para o nome, né? Que fala sobre brilhar para sempre e tal. Então, por exemplo, aquela música que o Caetano canta, não sei se vocês já ouviram, que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Sim, sim. Sabe que esse verso não é do Caetano. Esse verso, ele vem de Mayakovsky, né? Gente é para brilhar. E é dali que vem toda essa inspiração. Por isso que a gente joga essa exclamação, esse imperativo na cidade, quer dizer, né? Já que gente é para brilhar, então brilha, né? Essa que vem a lógica do nome, assim, para nós. E, cara, pô, contar essa história, a gente tem quanto tempo aqui? Dá pra contar muita dá pra coisa. contar história. Espera aí, Cara, desce um copinho aí pra gente... Se for no, 20 minutos e contando. Contando, vai. A gente nasce em 2010, com um grupinho de amigos, só que não é aqui em BH, não. A gente faz a primeira aparição com um estandarte no alto, já ali com aquela estrelinha do Mário. Essa aí? Essa Sim, aqui. show, a estrelinha do Mário em Mário, 8 bits, hein? 2D, tem que lembrar disso. Chapada, né? Nossa época. E a gente sai ali no Rio de Janeiro, cara. A gente vai como uma aula pro Rio, porque tem aquela velha história, né? Isso foi lá em 2010, que Belo Horizonte não tinha, né? Movimento de carnaval. Essa história que eu acho Cidade que ainda vai ser dormitório. muito... vai ser ainda muito contada por aqui. Quando a gente volta de 2010, a gente chega na quarta-feira de cinzas aqui e sábado tem um bloco que chama a nossa atenção, um tal de Vira o Santo. A gente falou, olha, tem carnaval em BH. E a gente começa a se conectar com essa galera, Guto Borges, Chaya Vasque, né, uma galera muito massa, Silverval, e começa assim, como é que a gente faz então pra gente sair com o nosso bloco? Em 2011 a gente sai com o nosso bloquinho ali da Guaicurus. Né? E a história da Guaicurus é interessante, que tem muita gente que conta que o nome do bloco veio dali. Não, o nome E do não bloco... foi não, ué? Não, ué. Ainda que tenha muito a ver. A gente falou, nosso bloco vai chamar Então Brilha. Chama Então Brilha. De onde a gente vai sair? Aí um amigo nosso, que hoje mora em Casa Branca, virou pra gente e falou, não tem lugar melhor que a Brilhante. A gente... Aí, Brilhante, uma região extremamente importante. Roberto Drummond já escreveu sobre esse lugar, né, com o Hilda Furacão Sim. e tal. Essa região que já teve uma força, uma potência, teve ali, como é que foi o personagem até do Matheus Nastergalli, que ele tinha uma navalinha. Navalha, como é que era? Navalha, era uma coisa assim, não era? vou pesquisar. Pesquisa aí. Então, assim, uma região tão importante na cidade, com um lugar que se chama Brilhante, e obviamente sabendo de toda a história que acontece ali, e uma história que não é uma história simples de ser contada, uma história que precisa ser muito mais contada, sobretudo para... Cintura fina. Cintura fina. Sobretudo pelas mulheres trans que estão ali. Então, assim, a gente fala, vamos sair de lá. E aí acontece uma mágica, cara. Aquela rua nos acolhe de tal maneira, a ponto de alguma maneira, aquele fluxo de pessoas ali, de alguma maneira, naquele momento, ele ser minimizado para as mulheres abrirem aquelas janelas
E de lá de cima, porque elas não podiam descer, né? Elas não podem descer. De lá de cima, prestigiar o carnaval. E isso sempre me arrepiou. Tô arrepiado aqui. Bacana. E a gente teve contato, por exemplo, com a Cida, que foi uma das presidentes do sindicato Sim. da Prosmig. E teve uma vez que a gente fala esse poema, e ela, em cima do trio, ela foi lá e falou o poema para nós, sabe? Então, assim, é muita história que a gente tem para contar e dizer o acolhimento que a cidade faz pelo Então Brilha. Então, quando a gente fala desse carnaval que acontece, desse bloco que, por sua vez, ele tem uma certa magia na cidade, não significa só nós. Significa que existe uma cidade carente com vontade de abraçar um bloco como esse. Porque a nossa pauta nunca foi simples. Né? A gente tem pauta LGBTQI+, a gente Essa tem pauta... coisa da inclusão está no DNA do bloco. Sim. Inclusão em todos os sentidos. Sim. Em todos os sentidos. Pensar a cidade viva em suas diversidades, em suas várias formas de ser cidade, sabe? Então, e que tem muita gente que vira os olhos. Tem uma história de um dos batuqueiros, que inclusive ele até teve a sua passagem na pandemia. A filha dele, ela encontrou com o Então Brilha, uma filha dele lésbica. E ele não aceitava muito essa questão da filha dela. E ela foi e falou: pai, então vamos no Então Brilha. Se o senhor gostar, o senhor me diz se o senhor vai querer ou não. O que acontece? Ele não só gosta, como ele aceita a filha, ia todos os anos com ela no carnaval. Caramba. E toca na bateria até a sua passagem. Caramba. Que legal. Transformou a vida de uma família, né? Sim. E espero que de muita gente, Sim. em alguma medida, minimamente, assim. Ô, Jason, o Então Brilha praticamente se funde com o Carnaval de BH, né? Justamente por conta desse tradicionalismo, desde 2010, quando vocês surgiram. Como que você, enquanto representante do bloco, encara essa responsabilidade de ser um dos maiores blocos de BH e de praticamente começar, né, o Carnaval de BH no sábado de manhã, praticamente abrir o sábado, ou abrir o final de semana? Como que você encara essa responsabilidade? Com alegria, primeiramente. Se não for alegria, respeito. Respeito à cidade. Sim. Porque a gente sabe que não é simples. 5 horas da manhã, mandar um foguetório na cabeça. A gente sabe que não é simples. Ainda mais os cachorrinhos, às vezes, até reclamam. Mas, eu repito, assim, a cidade, antes de tudo, acolheu o Então Brilha. Então, o que a gente tem que fazer é entregar para a cidade o que ela espera da gente. Sim. Então, essa é como eu encaro. A cidade não espera nada mais do que uma alegria, um sorriso, uma vontade de fazer uma coisa bonita para ela. Então, assim, nossa vontade, desde assim, quando a gente começa a se consolidar como um bloco, a partir do momento que o Cristiano de Souza entra, que é o nosso maestro, com o hino do Então Brilha, que é esse que vocês comentam, que também surge em 2012, a nossa vontade era dizer assim, gente, essa cidade precisa se carnavalizar. Essa cidade precisa assumir que ela é potente em carnaval. Então, como que a gente encara? Dizendo para ela, você pode, venha com a gente. Então, por isso que uma parte do hino é dizer assim, vem, pode chegar, porque é nosso. Sim. Isso tudo é nosso. Jazão, Fala. naquele primeiro momento daquele estandarte lá no Rio de Janeiro, saindo, fazendo uma participação ali, eram quantas pessoas naquele momento? E o Então Brilha hoje são quantas pessoas nessa loucura Nessa toda? Só pra gente ter evolução, né, esse uma crescimento. dimensão dessa coisa exponencial. Saíram de BH na sexta-feira de carnaval, 2 carros, 10 pessoas. 10 Sim. pessoas. Lá já tinha 12. 12. Então tínhamos 12 pessoas que encontramos uma galerinha ali em Santa Teresa. Vamos dizer Aquele assim. junta, né? Junta, Isso. 17. Aham. Assim, 16, 15, uma coisa assim. Nunca esperávamos isso. Ainda que, em alguma medida, a gente falou, pô, vamos tentar ser grande, vamos tentar fazer a coisa crescer, né? Mas isso, para nós, é algo que foi se tornando. A gente foi vendo, e aí sim, você falou, né? A gente cresce com o carnaval. Sim. Se porventura o carnaval cresce com a gente, mas antes de tudo, a gente cresce junto com ele, vai cada vez mais crescendo. Se você está perguntando um entorno, quantas pessoas? Tipo assim, a estrutura que comanda tudo isso. E aí você me fala também, por exemplo, da edição do ano passado, quantas pessoas vocês arrastaram pro Belo Horizonte? Entendi. Estruturalmente ali, que trabalham, bateria, pessoas que dançam, cantores, bandas, convidados, cordeiros, tem toda uma estrutura ali, deve girar em torno de 300, 450 pessoas. Caramba. Sim. Ali, né? Porque só de batuqueiro tem 150. Por aí. Mas, enfim, vamos falar 300 pessoas para não ser também tão alto.
Esse número eu nunca sei dizer. Dizem pra nós que foram por volta de umas 100 mil pessoas, por aí. Caramba. É muita gente. Acho que muita gente. bem Será? assim, Acho que mais, né? 500 mil? Enfim, eu não sei. Vira Acho um que mar foi por de aí. gente aquilo ali, né, velho? Sim, a ideia, E vai a ideia é chegando desaguar mais- na praia. Vai chegando lá na praia, que é a praia da estação, né? Já falamos da praia aqui no início do ano. Vai lotando mais ainda, né? Porque a galera vai acordando e vai indo pro Brilha, né? A galera vai acordando com brilho, né? Eu acho que é um pouco isso. Tem muita gente que... eu já ouvi muita história, né? Que tem um pessoal vem de fora, assim, aí chega sexta, né? Aí fala assim, não, o relógio desperta 3 horas da manhã. Aí eu penso, como assim 3 horas? Não, eu preciso me maquiar, eu preciso fazer toda a minha maquiagem para estar lá 4, 5. E hoje em dia, quando a gente chega ali para organizar tudo aquilo, a gente chega por volta de 4, 4 e meia. Já tem muita gente. Ambulante, então, ainda bem que eles existem. Muito obrigado, ambulantes, que ajudam a gente para fortalecer Com no certeza. combustível. Eles viram a noite ali. Mas sabe o que é interessante? A galera que vira a noite ali, quando bate o sol das 8, meu amigo, aquilo que ele bebeu na madrugada pede. O corpo dele não aguenta, não. Então aí fica a galera das 3, 4 que acordou pra ir. Sim. Então tem modifica, né, as pessoas que entram É um ali. público Por isso- rotativo, né? Rotativo, É. volante. Rotativo. Exatamente. Que E legal. dali isso Ô, Jason, desemboca. eu me lembro, 2021, quando a gente teve esse ato do Carnaval de Belo Horizonte, justamente por conta da pandemia, né? Tudo fechado, todo mundo naquela apreensão. E aquele ato do Então Brilha, logo naquele viaduto em cima ali da Andradas, foi muito significativo, né? Vocês colocaram alguns adereços, uma faixa, em homenagem às vítimas também da Covid-19. Eu gostaria que você falasse sobre aquele ato. Aquele ato foi construído muito em função, né? Teve a pandemia em 2020, teve Sim. o carnaval, e acabou o carnaval, tem a questão da pandemia, né? Então, ao longo do ano, que foi um ano difícil demais para muita gente, a gente perdeu essa figura, inclusive, para a Covid e tantas outras vidas ali. O Então Brilha nunca se privou de falar e de se posicionar politicamente. Sim. Então, ali estava claro e nítido que havia, sim, um desacerto político nacional, municipal, estadual em relação a essa situação. Então, a nossa questão e vontade era dizer, precisa fazer alguma coisa. E estava logo naquele momento em que as vacinas estavam iniciando a chegar. Então, era Sim. viver... como é que é? Era viver, vacinar e brilhar. Né? Que nós precisávamos de viver. E para viver, a gente precisava da vacina. E para que isso tudo pudesse ser vivo e vibrante, a gente precisava brilhar. E aquele ato ali, ele é um ato para dizer assim, o Então Brilha, ele se posiciona politicamente, o Então Brilha, ele tem responsabilidade com a cidade, a gente não vai sair, Sim. a gente indicou, não saia de casa. Só que a gente marca ali que naquele momento, naquele dia, naquela hora, aquela faixa teria caído, as pessoas teriam ouvido aqueles fogos, as pessoas teriam uma alegria de carnaval, as pessoas teriam esse momento de beleza que o Então Brilha sempre proporcionou. Então a ideia daquilo lá era dizer a necessidade de viver, a necessidade de vacinar e que as políticas públicas fossem efetivas em prol da vida. Era isso que a gente quis fazer. Legal. Isso, e funcionou, Legal. tá aí, ó. É uma Funcionou. doideira, porque não existe gente triste no Brilha. Não existe. Não tem como, não tem como. E eu queria que você desse um spoiler, assim, pra gente. Esse ano, o que tem, assim, de... O que vai ter, assim, de novidade? Porque eu lembro, se não me engano, 2015. Não sei se foi 2015. Eu vi um helicóptero voando e tinha estrelas caindo do céu. Aquilo lá, pra mim, foi, assim, sensacional. O que vamos ter esse ano aí, hein? Isso foi 17. 17? Aí, ó. Sobre spoilers, assim, eu não posso dar muitos, obviamente. Mas tem uma coisa que este ano a gente vai lançar uma nova música. A ideia é que essa música ela seja
ouvida e vivenciada e tal. Então, inclusive, assim, já que você me propôs isso, eu proponho aqui de trazê-la na 98. Opa. Porque a gente Opa. vai divulgá-la daqui nas próximas semanas nas redes aí, Instagram, enfim, todas as redes. plataformas. Das Legal. plataformas digitais. E é uma música que fala sobre isso, sobre o tema deste ano, que é o tema que fala sobre você tem sede de quê? Né? Que fala sobre as águas, que fala sobre desejo, que fala sobre vontade, fluidos. Então, assim, o spoiler que eu te dou esse ano é essa nova música. E a gente pode combinar aqui, te trazer ela Bora para combinar, 98, ué. primeira Bora mão, quem voltar, sabe. Claro. Bora voltar pra 98. E aí, inclusive é o tema do bloco, né? Sim. Você tem sede de quê? Essa é a nossa temática, né? Essa sede, que é a sede de água, né? Aham. Que é valorizar essa matéria importantíssima na nossa vida. O Itambrilha, ele desfila, corteja, como as pessoas querem dizer, por uma avenida que, na verdade, embaixo dela corre um grande rio. Um rio que já teve uma história muito importante na cidade, que tem essa história, só que ele está soterrado, ele está bloqueado, ele está preso. E é uma força. Né? E essa força, ela precisa que seja aberta e vivida, né? Que os rios dessa cidade possam conjugar com a nossa vida. Legal. Né? Então a gente coloca essa questão do rio, mas pensar o nosso desejo. A gente precisa dessa questão mais orgânica da cidade. A cidade precisa vivenciar cada vez mais essa ideia do nosso ambiente natural, que às vezes as redes sociais tomam tanto a gente, né? Sim. E a vontade de pular no rio, num calor que aconteceu aqui, né, recentemente, não lembra disso? Imagina, Sim. se a gente tivesse um rio ali para Nossa. pular e viver. Então a ideia dessa sede, qual que é a nossa sede, né? Essa sede, ela vai muito mais pela água, vai também pelos nossos desejos, nossos fluidos, sejam eles libidinais, sejam eles políticos, sejam eles de qualquer maneira. Então é essa sede que a gente busca falar. Jazão, você falou que o desfile começa às 5 da manhã, você tá lá a partir das 4, só preparando, tem aquela turma que acorda às 3 para começar a se maquiar, se preparar para o desfile. Qual que é a melhor dica? Eu durmo um pouquinho, acordo às 3, ou eu já viro, já fico ali esperando, então brilha? A melhor dica é já ter sua fantasia programada antes. Sim. A melhor dica é viver o carnaval da forma que você dá conta. Tem muita gente que consegue virar à noite. Sim. Tem muita gente que gosta de virar à noite. Porque tem blocos, né? Sexta, Sim. quinta. Tem um bloco da bicicletinha na quinta, tem um bloco na sexta. Então tem gente que gosta. Eu confesso pra você, vou te ser sincero, o que eu faço? Eu não costumo dormir, mas também não costumo Chumbar. chumbar. Até meio-dia. Pra aguentar. Aí depois... Aí depois a gente vai. É o seu porque a momento, gente- né, É José? o nosso momento. Ah, garoto. É isso, hein? Tem que ir com moderação, pra Moderação. aguentar o carnaval, né? Pra curtir Boa. a festa, pra curtir a folia. Dia 10 então, Jazão? Dia 10, 5 horas da manhã, concentração. E lembrando que o primeiro raio de sol a gente vai iniciar com esse poema, com essa nossa história. E mais uma vez, perguntando a sede das pessoas. Dia 10. Você tem sede de quê, Chico César? Do Copo Lagoinha, Chico César? Sede do Copo Lagoinha, sede de Cheio, estar né, aqui de todo preferência? dia. Sede de tudo, de coisas Sede de boas, viver, né, de Chico? coisas boas de viver. Coisa boa. E eu vou, já que Jazão não quis dar um spoiler, eu vou dar um spoiler. Eu vou estar na rua lá no Então Brilha, mas não é pra curtir, não vou estar curtindo, claro, mas nós vamos estar reportando tudo aqui na 98 ao vivo. Vão tá lá Boa. também, Vão tá tá. ligado, né? Vão estar, Tom. Vão ter que trabalhar, né, Chico? O que que o Chico César arruma pra gente? Nós É, vamos eu também vou curtir, tá lá. porque o Brilha tem que... Vamos montar um bloco, então rala? Bom, então então rala. Bloco do Rala. É isso. Siga lá, @BH Além do Caos, pra gente conversar aí, ficar ligado no que existe de tudo de bom aí, né? Nessa Belo Horizonte, além dos problemas que a gente tem na grande metrópole, né? E siga também, @Então Brilha, né? Então Brilha nas redes sociais, Instagram, nas plataformas digitais também, com as músicas que a gente vem lançando, né? E indicando aí, nova música, você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Boa. Jazão, pra quem quer adquirir a camiseta, tá disponível pra comprar? Procura nas redes sociais do Bloco, nos ensaios do Bloco também vendem. Legal. Né? Essa aqui é uma bem retrô, não sei se ela ainda está disponível, mas quem sabe a gente produza mais. Mas só que tem muita coisa na lojinha, talabarte, copo, adesivo, camisa, e muita coisa mais em Então Brilha. Sensacional. Jazão com a demais, gente Jazão. aqui. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês pela Sucesso. oportunidade.